Boa noite a todos. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui, hoje. Agradecer aos mestres superiores, aos mentores, presentes, aos médicos que puderam estar aqui, aos médicos que não puderam estar, que essas energias cheguem até eles nesse dia de hoje, aos filhos que estão aqui, que a energia positiva possa chegar a cada um de vocês, para aqueles que não puderam estar aqui, que essa energia chegue a cada um que não pôde estar presente aqui com a gente hoje, aos filhos desencarnados, que essa energia possa chegar até eles, que eles possam aceitar essa energia positiva, e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus e graças a Deus. Agora, dando sequência, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, feita pelo mentor Bartolomeu. Graças a Deus. A leitura, página 188, a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera, pesquisai a origem desses acessos e de demência passageira que vos assemelham ao bruto. Fazei-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisei e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir cólericos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as importâncias que se originam e se contradizem, muitas vezes pueris, considerem da importância em cada um liga a sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi,
O homem cólerico a tudo se atira, a natureza bruta aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhes não obedecem. Se nesses momentos pudessem ele observar a sangue frio, teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumprir-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera nada remedia e que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, e de que torna infelizes todos os que cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorsos fazer que sofram os entes que mais ama? É que pesar moral se, em acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede e faça muito bem e pode levar à prática do muito mal. Isto deve bastar para introduzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírito, ao demais, é concedido a isso por outro motivo. O de a cólera é contrária à caridade e à humanidade cristã. Segundo a ideia falsíssima de que não lhes é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado a empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se capaz, ou exigiriam muito perseverança para serem expirados. E assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encornizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento, em vez de se confessar culpado, lançar a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas, e ainda uma consequência do orgulho que se encontram de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há de se prestam mais que outros atos violentos, como há minúsculos mais flexíveis que prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, que persuadi-vos de quem um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tornará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera torna-se concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é de espírito, quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas, e que se operam sobre vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre pode,
De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Graças a Deus. Então, a leitura hoje, né, do Evangelho, vem nos buscar exatamente o pensamento de forma dessas pessoas, né, que acham que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Às vezes, se conduz, né, nos caminhos que não são os caminhos positivos, né? Muitas vezes são pessoas negativas, né? São pessoas que agem no impulso, né? Naquele momento ali de cabeça quente, né? Muitas vezes, né, faz o mal a quem está ao seu redor. Então a leitura vem nos trazer esse pensamento, né, para a gente buscar esse pensamento, né, tentar resolver as coisas de forma branda, de cabeça fria, né, sem que traga, né, nenhum mal ao próximo, e que essa mudança está dentro da gente, né. Nós temos que acreditar, né, que tudo que queremos mudar, nós temos plenas condições de mudar, né. Se você está num caminho que você acha que não é o caminho correto, se você tem ações que você não acha que é correta, isso só depende de você. Como também não fala, né, que os vícios, né, só dependem do ser humano, né? Se você acha que o vício te atrapalha, que o vício faz mal para a sua vida, você tem sim condições, né, de lutar contra isso, de ser melhor. Então, isso que a leitura quer nos mostrar hoje. Graças a Deus. Hoje, dando sequência, nós vamos falar um pouco sobre a vida de São Francisco de Assis. Vai ser também conduzido por mim, pelo mentor Bartolomeu. Eu vou passar aqui a palestra e ao final, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser complementar, que fique à vontade. Graças a Deus. Vamos fazer uma prece para dar início à palestra? Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus, graças a Deus. São Francisco de Assis nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante e pia, de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Porém, São Boaventura, seu conterrâneo, escreveu sobre ele, mas com o auxílio divino jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que denominavam os jovens de sua companhia. Aí nós vamos falar agora um pouco da vida de São Francisco. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis. Ele queria combater em Spoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa, sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas
e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Então, o início de São Francisco, ele se preocupava muito com a ostentação, em gastar dos valores que o pai dele, corria atrás, para poder ganhar. Então ele só preocupava com ostentações, não se preocupava em estudar, e nem com os empreendimentos do pai, E aí logo em seguida, quando ele teve na guerra e que ele caiu doente, a voz do Espírito Santo mostrou para ele a necessidade de caminhar, de ir para os caminhos do Cristo, de fazer a caridade. Então aí começa ele tomar partido para a caminhada dele, que diga-se passagem, até o final a gente vai ver que é uma bela história, foi uma pessoa que dedicou ao máximo do que ele pôde para fazer a caridade, para mostrar a humildade aos demais por onde ele passava, aos que rodeavam ele. O chamado. Num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repare minha casa, pois olhas que está em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Padre Bernardone, ao saber que seu filho tinha Pedro Bernardone, ao saber que seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado, levou-o para casa, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido, e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo, mandou que ele voltasse para casa, ou que renunciasse à sua herança. Francisco, então, renunciou toda a herança e disse: as roupas que levo pertencem também a meu pai, tenho que devolvê-las. Em seguida, se desnudou e entregou as suas roupas a seu pai, dizendo-lhe: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora podereis dizer: Pai nosso que estais nos céus. Então, vem nos mostrar aqui a dificuldade de muitas vezes, seguir os caminhos do Cristo. Muitas vezes, dentro dos nossos próprios lares, de pessoas que deveriam nos apoiar, entender a necessidade desse chamado, de facilitar essa caminhada, muitas vezes é onde a gente encontra os primeiros empecilhos de seguir a caminhada, de tentar trilhar nos caminhos corretos da vida. Renúncia de São Francisco de Assis. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subácio, cuidada pelos beneditos. Ali o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do Evangelho da missa daquele dia dizia: ide a pregar, dizendo o reino de Deus tinha chegado. Daí, dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possua ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias. A estas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão e ficou somente com a túnica. Milagres de São Francisco de Assis. Deus lhe concedeu o dom da profecia e dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas,
com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: um dia haverá ali um convento de religiosas, em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou 5 depois com Santa Clara e suas religiosas, ao curar com um beijo o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem. São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: não se há que admirar mais o beijo do que o milagre? Então ele vem, né, nos mostrando, né, a força, né, que ele tinha, né, nas suas profecias, né, começando, né, a revelar coisas que aconteceriam, né, num futuro muito próximo, né, mostrando, né, esse poder que ele tinha dessa revelação, né, do que poderia acontecer, né, adiante. Fundação dos ordens dos frades menores. Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, instituindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência, em seguida se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros 12 discípulos que, segundo registram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que, desde os apóstolos até hoje, não viu um mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testamento: aqueles que vinham abraçar esta vida distribuíam aos pobres tudo o que tinha. Contentavam-se só com uma túnica e uma corda e um par de calções, e não queriam mais nada. Os novos apóstolos reuniam-se em torno da pequena igreja da Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Então, ele conseguiu, né, fazer a fundação da Ordem dos Frades Menores, e com isso, né, conseguiu mais 12 companheiros que comungavam da mesma ideia dele, né, de mostrar essa necessidade de passar para frente essa questão da humildade, de colaborar para cuidar do próximo, né. A preocupação dele era sempre essa, mostrar que, né, que no mundo terreno não é necessário tantos valores, né? Que o mais importante é o que você faz e não o que você tem. A nova ordem religiosa de São Francisco de Assis. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselheiros de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela, foram a Roma representá-la ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, um cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou o Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja Porciúncula. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar a São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a eles o corte dos cabelos e lhes enviou em missão de pregarem a penitência. Então aqui eles já começaram, né, pôr em prática, né, tendo regras, né,
no caso, né, tendo regras e firmando, né, essas regras, para que todos, né, que ali chegassem já sabessem como que seria, né? Se você quisesse participar do grupo, que teriam regras e que essas regras iam ter que ser seguidas. São Francisco de Assis, um exemplo de vida. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhes perguntava qual a razão de tal alegria, respondia ele: ela deriva da pureza do coração e da constância da oração. A santidade de São Francisco de Assis lhe angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem filha de conde de Inácio Rosso, Clara, de 17 anos. Desde o momento em que ouviu pregar, compreendeu a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia assim a ordem segunda dos franciscanos e das clarissas. Depois Inês, irmã de Clara, a seguia no claustro. Mais tarde, uma terceira, Beatriz, se juntou a elas. Então aí, nesse caso, né, a partir de São Francisco, né, e das fundações dele, né, veio as clarissas, né, que são as mulheres, né, que vinham com o mesmo intuito, com a mesma ideia de São Francisco de Assis, né, que era mostrar essa humildade, mostrar que na pobreza, né, não, que muitas vezes, né, você poderia ajudar as pessoas mesmo sem ter valores, né, que o cuidado, mostrar o que tem mais valor, né, que tem como sim ajudar o próximo, né, era a bandeira que ele levantava, sempre essa humildade. Sabedoria divina. Certa vez, São Francisco de Assis, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem roupas sobre a neve. Outra vez, num momento de tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre espinhos para não pecar e vencer suas inclinações carnais. Sua humildade não consistia simplesmente no desprezo sentimental de si mesmo, mas na convicção de que, antes os olhos de Deus, o homem vale pelo que é e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, São Francisco de Assis apenas chegou a receber o diaconato. Detestava de todo o coração o exibicionismo. Uma vez contaram-lhe que um dos irmãos amava tanto o silêncio que até quando ia se confessar, fazia-o por sinais. São Francisco de Assis respondeu desgostoso: isso não procede do Espírito de Deus, mas sim do demônio. É uma tentação e não um ato de virtude. Francisco tinha o dom da sabedoria. Certa vez, um frade lhe pediu permissão para estudar. Francisco respondeu que, se o frade repetisse com amor e devoção a oração Glória ao Pai, se tornaria sábio aos olhos de Deus. Ele mesmo, Francisco, era um grande exemplo da sabedoria dessa maneira adquirida. São Francisco de Assis e os animais. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida deste santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no jardim do Éden. Os estigmas de São Francisco de Assis. 2 anos antes da sua morte, tendo Francisco ido ao monte Alnerne, em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne. Na figura de um serafim e de 6 asas apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado, que depois de entreter-se com ele um doce cólquio,
partiu deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esse discípulo de Cristo, que tanto desejara assemelhar-se a ele, obteve mais este traço de similitude com o divino Salvador. Então, aqui São Francisco de Assis, né, era um amante dos animais, né? Ele via nos animais, né, essa pureza, né, que acredito que seja, né, como pode ver as crianças, né? Não tem quem goste mais de animais do que as crianças, né? As crianças, quando vão brincar com os animais, né, a gente vê que eles nivelam os animais, né, a eles, né? Então, assim, você vê aquela ternura, aquele carinho, né, aquela pureza nos gestos, né? Acredito que era da mesma forma, né, que São Francisco tratava os animais, né? Os animais, para ele, passava esse ar dessa pureza, dessa ingenuidade, né? Por isso que chamava muita atenção dele os animais, né? E aqui, né, fala mais adiante, né, dessa prova que ele teve, né, desse caminho que ele percorreu enquanto esteve em terra, né? Ele se batalhou muito, né, para se aproximar do Cristo, né, para ter uma vida próxima ao que o Cristo pregou enquanto aqui esteve, e aí o Cristo deu ele essa recompensa, né, as marcas da paixão, para ele ver que a caminhada, né, para sacramentar que a caminhada dele realmente fazia sentido, estava no caminho correto. Devoção a São Francisco de Assis. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa, em Riete. São Francisco de Assis perguntou a verdade e lhe disseram que lhe restava apenas uma semana de vida. Bem-vindo, irmã morte, exclamou o santo. Em seguida, pediu para ser levado a Porciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene procissão à igreja de São Jorge, em Assis. Ali esteve depositado até 2 anos depois da canonização, em 1230. Foi secretamente trasladado à grande basílica construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado apenas 2 anos depois da morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. Sua festa é celebrada em 4 de outubro. Então, né, a história, né, de Francisco de Assis, né, termina coroando ele, né, deixando, né, para a gente essa reflexão, né, da importância dessa caminhada, né, no final, né, ele colheu os frutos que ele sempre procurou, que ele sempre plantou nessa caminhada dele, né? E eu acredito que para ele, né, tendo essa grande homenagem, né, dele ser canonizado um santo, né, ter passado a ser santo, nos mostra, né, que muitas vezes a caminhada é pesada, né, ela é árdua, né, como diz, né, tem que matar um leão por dia para continuar na caminhada, mas que ela é válida, né, que no final de tudo os frutos vão ser colhidos, né. Aí eu deixo aberto, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser complementar, que fique à vontade. Eu não é só uma escola, né? Sim. Sim. Sofrer. É que se formos olhar, esse sofrimento que a gente fala, que a gente passa aqui, nada mais é que são, né, os aprendizados, né, que vão se levar. O próprio São Francisco aqui fala, né, que
que levamos, né, o que somos, não o que temos, né, que valemos o que somos, não o que temos. Então esses sofrimentos, exatamente, né, muitas vezes a gente fala sofrimentos, mas não são sofrimentos, né, são aprendizados. A gente vê que naquele momento você passou por esse sofrimento, geralmente tem essa dificuldade, mas lá adiante você vê que esse sofrimento que você passou aqui te fortaleceu, né, te deu mais ensinamentos, te mostrou, né, a seguir, mostrar a sua força, mostrar que você é capaz de vencer os desafios impostos na sua caminhada e que, no geral, né, você teve aprendizado, você evoluiu, subiu mais um degrau na sua caminhada. Né? Graças a Deus. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos aqui. E para a gente finalizar, vamos fazer uma prece para finalizar. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus e graças a Deus. Foi deixado para a gente 2 leituras, né? Uma mensagem da menina Ana Flor, ela pediu para o mentor Bartolomeu ler para vocês, e uma da mentora Isis, que pediu para a mentora Maria João ler para vocês. Eu vou ler agora da Ana Flor, e em seguida a mentora Maria João vai ler a da mentora Isis. Graças a Deus. Boa noite a todos. Queria eu que minha menina estivesse aqui para ler essa mensagem para vocês. Queria estar presente no corpo físico da menina, igual estou em espírito. Agradeço a todos pelo voto de confiança que me concederam, por acreditar em mim e por me desejarem de volta. É uma honra estar aqui com vocês, baseado que pensam em mim. Eu não podia deixar de vir aqui. Agradeço pelo carinho de vocês e também aproveitar a oportunidade que me foi dada de estar aqui presente. Venho agradecer pela confiança em nossos trabalhos, agradecer pela presença daqueles que acabaram de chegar e ficam ansiosos para voltar, mesmo tendo nos conhecido tão pouco. Aqueles que já nos conhecem e continuam acreditando e participando, o meu muitíssimo obrigado. Nós, mentores da Casa Bem TV, nos sentimos privilegiados com tamanho carinho. Sei que no pensamento de vocês estranham a falta da mentora Maria Céu e Helena, mas até nós, mentores, permitimos aos nossos médios tirar férias, não é mesmo? Por falar em férias, esta é uma de minhas mensagens. Sejam mais flexíveis. Lembre de sair um pouco do trabalho, de brincar com os filhos em casa, de rever com seu amor os anos de convívio. Não deixem a vida se tornar sem graça. Viver é uma dádiva. É preciso comemorar todo novo dia que se inicia. Não permita que sua vida se transforme em uma rotina chata. Então, pode um pouco, saia dessa vida de adulto e se dê ao luxo de ser jovem outra vez. Se apaixone, cuide, ame, chore, sorria, brinque. Não se esqueça que bênção aqui é estar vivo.
Faça um hobby que nunca fez. Saia com os amigos. Dê gargalhadas, abraços felizes. Não deixe de estar junto com a família. É algo que sentiremos falta ao partir. Não se deixe cair no esquecimento. Mande uma mensagem para aquela pessoa distante. Diga que a ama, mesmo que tenha se passado tantos anos. Diga que se lembre dela. Diga que em sua memória ela faz morada. Permita-se viver. Faça com os mentores hoje ausentes. Saia de casa. Vá jogar com a família, com os amigos. Não importa. Vá e não olhe para trás. Lembre-se que tem casa e que isso aguarda seu retorno. Mas até lá, viva, comemore cada segundo do que é estar vivo, de sentir, de amar e ser amado. Agradeço pela oportunidade que mesmo de longe me deixaram participar. Um abraço, meus queridos. Sintam minhas palavras com um enorme carinho. Com carinho, Ana Flor. A mensagem foi deixada no dia 10/3/2025. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu vou fazer essa leitura aqui agora da mentora Isis, que ela deixou para passar para vocês essa mensagem. Boa noite a todos. Venho aqui hoje pedir a vocês que esteja sempre com o coração preenchido pelo amor. Amor a você, amor ao Criador, amor ao próximo. Lembre-se que é através do amor que a cura acontece. Não tem como se curar ou curar o outro se não houver a fonte inesgotável do amor jorrando em vós. As minhas palavras perdeu-lhes, parece repetições, mas estarei sempre lembrando a vocês sobre a grandeza do amor. Forte abraço, Isis. 10/3/2025. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos encerrar o nosso dia de hoje. Agradecer mais uma vez cada um que esteve presente, que tirou um tempinho, que veio aqui participar com a gente nessa noite de hoje. Aos telespectadores que vão assistir depois o vídeo, nosso muito obrigado por sempre estar acompanhando a gente. Agradecer a presença de todos os mentores presentes nessa noite de hoje, aos mestres superiores do universo, aos médios que puderam estar presentes nessa noite de hoje, acompanhando, mais um dia da nossa Casa Bem TV. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a graça vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus e graças a Deus. Agradecemos a presença de cada um e graças a Deus.